Monte. Paulinha que tá, Deus te abençoe, estava com saudade de você. Deus é fiel. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paquetá. Paquetá é apelido, tá bom, gente? Paquetá é porque eu sou nascido e criado na ilha de Paquetá. Quando eu vim para o Rio, meu pastor me nomeou de Marcos Paquetá. Já tentei arrancar e ficou. Deus levantou jogador, também levanta profeta. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos, razoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16: Mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecesse. Versículo 18: Um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Versículo 19: E eles lhe disseram: Quais coisas? E eles já disseram a respeito de um Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e os nossos governadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Versículo 25: Então Jesus lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram? Não convinha que Cristo fosse essas coisas então e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras e coisas ao seu respeito. E você se assenta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Feche os vossos olhos aí. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Senhor, nós queremos lhe agradecer pela Tua presença que já é manifesta, Pai. A minha oração não é outra, Pai, como eu sempre falo contigo, amigo Espírito Santo, que nesse momento, Pai, toda distração possa ser jogada por terra, Senhor. Toda preocupação, ansiedade, Senhor, a minha oração nesse momento é para que o Senhor leve o nosso pensamento cativo a Ti. Pai, quem faz é o Senhor, Pai. Quem tem é o Senhor. E assim eu gosto de orar, como sempre oro, ó Pai. Se o Senhor quiser se manifestar antes mesmo, Pai, de eu pregar, o Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai. Mostra para nós, ó Senhor, que o Senhor não depende de alguém segurando esse microfone, e que o Senhor é o personagem principal desse culto. Pai, mostra para nós, ó Senhor, que a graça e a glória é somente Tua. Pai, enquanto eu ministrar a Tua palavra, se o Senhor quiser libertar da ansiedade, o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser arrancar a depressão, o Senhor tem liberdade. Pai, se o Senhor quiser mudar as mentes aqui hoje, Espírito Santo, quem somos nós para Te impedir? A minha oração nesse momento agora é: amigo Espírito Santo, passeia em nosso meio como uma brisa suave. Nós queremos Te sentir, amigo Espírito Santo. Ministra ao nosso coração. Glória a Deus. Gente, Lucas capítulo 24 é um contexto muito conhecido, porque ele vai falar para nós a respeito de uma passagem que é muito famosa,
o famoso caminho de Emaús. A Bíblia nos conta que 2 discípulos estão saindo de Jerusalém em direção à cidade de Emaús. É interessante porque o objetivo e a motivação que leva esses 2 discípulos a saírem de Jerusalém e ir para a sua casa é uma quebra de expectativa que ocorre. O próprio versículo que eu li aqui vai nos dizer que Jesus morre, e quando Jesus morre, há uma quebra de expectativa no coração destes 2 discípulos. A Bíblia nos conta que enquanto eles estão caminhando em direção a Emaús, voltando para casa, expectativa frustrada, a Bíblia nos conta, Fabrício, que agora Jesus aparece no meio do caminho. O caminho aparece no caminho. Enquanto o caminho aparece no caminho, a Bíblia nos conta que agora Jesus interroga os 2 discípulos. E a pergunta é: por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão conversando? É interessante porque eles contam. A gente acreditava que Jesus era o Messias, mas ele não passava de mais um profeta. Ele não passava de mais alguém que veio com palavras poderosas. E é interessante que enquanto Jesus se apresenta diante deles, a Bíblia nos conta que esses 2 discípulos, quando Jesus começa a falar, no meio do caminho, tem o coração deles queimando, o coração deles ardendo. Só que esse versículo mostra para nós também um problema. Marcos, qual é o problema? Eles não conseguem enxergar que Jesus está com eles, caminhando no caminho. Eles não conseguem entender que Jesus está com eles, caminhando no caminho. A Bíblia nos conta que agora eles vão em direção a Emaús. Jesus entra dentro da sua casa, eles ceiam e a partir daí Jesus se revela na mesa. Você entendeu um pouco do contexto, e agora eu quero ministrar essa palavra em um breve tempo para você. Gente, Jesus ele vem à terra com 2 principais objetivos. O principal dele você conhece e sabe. O principal dele é se esticar no madeiro, nos redimir dos nossos pecados. Porque quando Jesus se estica no madeiro, ele nos leva ao caminho ao Pai. Ele abre o acesso que nos leva ao Pai. O segundo propósito é dar início àquilo que nós chamamos de um dos maiores projetos da terra. Marcos, que segundo objetivo é esse? Jesus vem à terra, além de se esticar no madeiro, também criar e fundar um batalhão, criar e fundar um exército, aquilo que nós chamamos de igreja. Então Jesus, além de se esticar no madeiro, ele quer levantar aquilo que nós chamamos de igreja, para que essas pessoas pudessem dar sentido, pudessem dar caminho àquilo que Jesus vem fazer à terra. Pois bem, Jesus precisa então, para esse segundo objetivo, de pessoas capacitadas que possam dar seguimento ao propósito de Cristo. Jesus precisa de recrutas, para que esses recrutas possam então dar sentido àquilo que nós chamamos de projeto igreja. É o momento mais importante da história. É o momento mais importante da história, quando o Rei dos Reis decide descer na manjedoura. É o momento mais importante da história, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, decide descer na manjedoura, decide pisar em Jerusalém. Pois bem, Fabrício, me chama a atenção, porque Jesus agora tem oportunidade para escolher qualquer tipo de recruta para andar com ele. Jesus pode ir nas melhores faculdades de Jerusalém para escolher talvez os melhores discípulos. Jesus pode ir nas famílias mais renomadas para talvez escolher os melhores discípulos. Só que eu gosto disso aqui. Por quê? Porque a Bíblia me diz que Jesus não vê como a gente vê. Porque Jesus não vai nas melhores faculdades. Não. Jesus, aleluia, tampouco
pouco vai ao templo para escolher talvez um levita ou um sacerdote. Não, Jesus vai no mar da Galileia. E eu gosto disso porque quando ele chega lá, ele vê 2 discípulos lavando a rede, expectativa frustrada. Jesus começa a olhar para eles e diz: me empresta um pouquinho o teu barco, porque eu quero usar o teu barco. A Bíblia nos conta que agora Pedro afasta o barco da pedra. Jesus entra dentro do barco de Pedro e começa a pregar. Oh, glória a Deus. Quando Jesus prega, a Bíblia nos diz que Jesus olha para os discípulos e diz: volta, aleluia, para o mar alto, pega essa rede que você lavou e volta. Marcos, qual era a palavra? Jesus está dizendo para nós que, aleluia, ele é apaixonado pelos improváveis. Ele não vai nas melhores faculdades, ele não vai, aleluia, nas famílias mais renomadas. Ele vai no mar da Galileia, aonde tem 2 pescadores. Quem ninguém dá nada, ele enxerga um projeto. Quem ninguém dá nada, ele enxerga, aleluia, um objetivo. Quem ninguém dá nada, ele enxerga um plano. Jesus entra dentro do barco, eles pescam grandes peixes. Lucas capítulo 5, versículo 11. Eles vão para o canto da praia, pegam, aleluia, o rede, o barco, o peixe. O peixe era tudo que eles tanto precisavam naquele momento. Só que enquanto eles encontram Cristo, eles percebem que eles encontram algo maior. E é por isso que eles deixam o barco, o peixe e a rede na praia. A Bíblia nos conta que agora Jesus está à escolha de 12 discípulos. Dentro dessa escolha, ele vai escolhendo pessoas que ninguém dá nada. Ele vai escolhendo homens que ninguém dá nada. É interessante porque agora ele chama esses recrutas para uma grande missão. Ele chama esses recrutas para um grande objetivo. Me chama a atenção porque agora parece que dentro desse alistamento, esses discípulos, esses 12 discípulos estão vivendo um preparo. Marcos, como assim? Durante esse alistamento, a Bíblia nos conta que agora esses 12 discípulos estão a caminhar com Jesus. Enquanto eles caminham, ele aprende ensino. Enquanto eles caminham, ele vê em Jesus curando. Enquanto eles caminham com Cristo, ele vê cego vendo, surdo ouvindo, paralítico andando. E é interessante porque esses recrutas estão a ver de perto o poder do general. Esses recrutas estão a ver de perto aquele que tem grande poder, a tal ponto de que quando eles estavam diante de uma tempestade, uma simples palavra desse general fazia os ventos e os mares se acalmar. A tal ponto que quando ele chega, aleluia, numa cidade, o endemoniado se prostra diante, aleluia, de joelho diante do general, dizendo: o que tenho eu contigo? Então esses 12 discípulos estão a caminhar com Jesus, estão sendo afiados, estão sendo preparados. Eles começam a enxergar em Jesus quem ele era. Só que, gente, começa a ocorrer um problema. E Marcos, que problema é esse? Todo judeu tinha uma expectativa, aquilo que Isaías vai dizer para a gente, a vinda do Messias. E eles esperavam ansiosamente que o Messias pudesse vir à terra e pudesse livrá-los, pudesse restaurá-los. E aqui ocorre um problema. Por quê? Porque os judeus tinham uma mentalidade, os judeus tinham um plano, os judeus projetavam um plano. A Bíblia nos conta que esses 12 discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, viam de perto o que ele fazia. Só que quando Jesus se estica no madeiro, esses 12 recrutas agora estão desesperados. Por que, Marcos? Porque há uma quebra de expectativa, há uma quebra de plano. Por quê? Porque eles caminhavam com Jesus, projetavam os seus próprios ideais em Jesus, projetavam os seus próprios planos em Jesus. Só que o problema é que a igreja nunca foi sobre nós. A igreja nunca foi sobre aquilo que a gente quer.
A igreja nunca foi sobre os nossos sonhos, não. A igreja nunca foi sobre os nossos planos. E parece que está tendo um desafio aqui nos recrutas em reconhecer isso. Por quê? Porque agora esse grande general que eles tanto esperam, esse grande líder, está esticado no madeiro, morto. E quem está agora olhando e esperava que Jesus fosse o Messias, se frustra a tal ponto de agora a Bíblia nos contar que 2 discípulos estão indo em caminho de Emaús. Marcos, o que significa o caminho de Emaús? O caminho de Emaús significa pessoas que andaram, viram, se arrepiaram, choraram. Só que quando os planos não se encaixaram, essas pessoas disseram: parece que ele mentiu, parece que há um ponto final. O caminho de Emaús simboliza para nós pessoas que desistiram da chamada. Por quê? Porque a porta se fechou. Pessoas que desistiram da promessa porque alguém disse não. Pessoas que desistiram da promessa porque a depressão apareceu, a ansiedade apareceu. E parece que esses recrutas estão tendo um grande desafio. Agora o objetivo e a missão está sendo colocada em xeque, a ponto de eles estarem indo e voltando para casa. Há uma quebra de expectativa, há uma quebra de plano, aleluia, a tal ponto de eles estarem recuando, desistindo. Só que a pergunta que não quer calar é: quem é você quando a porta se fecha? Quem é você quando o relacionamento acaba? Quem é você quando as suas amizades se afastam de você? Quem é você quando os teus planos, aquilo que você tenta jogar em Jesus, se frustra? A mentalidade de alguém é pequena, frustrada, limitada. E alguém muda. Por quê? Porque não aconteceu como ele esperava. Alguém desiste porque alguém disse não. Alguém desiste porque as coisas estão indo ao contrário. Só que eu gosto disso, porque o versículo 15 me diz que enquanto esses 2 discípulos estão indo em direção ao caminho de Emaús, a Bíblia nos conta que enquanto alguém tem uma mudança, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, ele se aproxima. E olha o problema: coração queimando, mas mente fechada. Coração ardendo, mas mente fechada. Esse é o principal problema da igreja do século 21. O que? Arde em emoção, mas está distante da razão. Arde em emoção, mas está distante de quem ele é. Eu estou pregando para alguém aqui que marcha, que chora, que já escutou profecia. Só que quando a gente para entender o racional de quem ele é e o objetivo dele na terra, parece que a nossa mente está fechada. Eu vou ficar à vontade aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta. Qual é o teu objetivo aqui hoje? Você veio por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele é? Eles estão voltando. Jesus se aproxima. E eu gosto disso porque isso representa a parábola das 99 ovelhas. A Bíblia nos conta que esses 2 discípulos é Cleopas e a sua esposa. Marcos, me explica uma coisa: qual é a relevância de Cleopas na Bíblia? Quantas vezes o nome de Cleopas aparece na Bíblia? Eu não sei. Eu sei que o grande rei decidiu ir no caminho de Emaús para dizer para Cleopas: você é importante para mim. A Bíblia nos diz que agora eles estão caminhando. Na mente daqueles 2 discípulos, plano frustrado. Só que na multiforme graça de Deus, Jesus está andando lado a lado com eles. Já parou para pensar quantas vezes você recebeu um não? Quantas vezes a porta se fechou? Você não via Jesus, você não enxergava Jesus, mas Ele estava lá do teu lado, andando contigo.
Oh, glória a Deus. Já parou para pensar na multiforme graça de Deus? Quantas vezes você, aleluia, ficou no silêncio de Deus, aleluia, mas era para você morrer, mas olha aqui você, dentro desse culto, você não enxergou Ele, mas Ele estava lá do teu lado dizendo: você é importante, a tua mão eu não largo, você não desiste, você não para. A Bíblia nos diz que agora eles falam: nós estamos tristes porque esperávamos a vinda do Messias. Só que isso não acontece. Marcos, e aí? Parece que agora Jesus olha para eles. A palavra vem no caminho de Emaús para ministrar a palavra. Como assim, Marcos? Eles não enxergam Jesus, mas parece que Jesus pega a Bíblia e vem mostrando de Gênesis até o Novo Testamento quem Ele era. Na mente dos discípulos, expectativa frustrada. Na mente dos discípulos, ponto final. Mas aleluia, na mente de Jesus, faz parte do projeto. Às vezes você chora. No exército de Cristo, às vezes você fica sozinho, No exército de Cristo, às vezes a porta se fecha. No exército de Cristo, aleluia, às vezes, aleluia, alguém diz não. Só que eu gosto porque do outro lado há alguém com a palavra dizendo: você está olhando para mim achando que é um ponto final, só que eu sou a palavra. Marcos, me explica isso. Aleluia. Quem aqui é apaixonado por filme? Quantos aqui gostam de filme? Me ajuda no teclado que eu sou penteca. Vem comigo agora. A Bíblia nos diz, olha isso aqui, é interessante. Pastora Ilma, eu sou apaixonado por filme. Eu não sei quantas pessoas aqui assistiram o primeiro filme da Liga da Justiça. Horrível. Pastora Ilma, muito ruim. Só que parece que vem um tal de Zack Snyder, meu amigo. E quando ele se apresenta, ele diz assim: eu vou fazer o mesmo filme. Eu vou fazer o mesmo filme, só que eu vou apresentar um roteiro diferente. O primeiro filme é horrível. E o segundo? O segundo, Zack Snyder, faz o filme da Liga da Justiça ficar muito melhor. Ele escurece o tema do filme. Ele troca a trilha sonora do filme. Parece que agora ele coloca alguns efeitos especiais no filme. E eu preciso que você se prepare, porque isso aqui é muito forte. Marcos, o que é que você está querendo dizer? Quando a gente olha para o segundo filme da Liga da Justiça, a gente consegue ver o roteirista dentro do roteiro. A gente consegue ver a identidade do roteirista dentro do roteiro. A gente enxerga um efeito especial e a gente consegue ver: isso só pode ser obra de Zack Snyder. E eu gosto da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o roteirista dentro do roteiro. Aleluia. E parece que os dois discípulos não estão entendendo isso. Parece que Jesus se apresenta no caminho para dizer: rapaz, já que você não está entendendo, eu vou explicar para você. Eu gosto porque em Gênesis, quando o homem cai, Deus olha para o homem e para a mulher e diz: aleluia, vocês caíram aqui, mas por meio da semente sairá um que pisará na cabeça da serpente. O roteirista dentro do roteiro. Eu gosto da Bíblia. Por que, Marcos? Porque a Bíblia nos apresenta agora alguém chamado Abel. Abel, aleluia, entrega um sacrifício perfeito. O roteirista dentro do roteiro. Cristo é o sacrifício perfeito. Eu gosto da Bíblia porque tem um homem que ele anda com Deus. Anda tanto com Deus que Deus o toma para si. O roteirista dentro do roteiro. Cristo é aquele que Deus toma para si. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia nos conta agora que o homem está afundado no pecado. De repente ele enxerga alguém chamado Noé. Noé, eu vou te entregar um projeto. Noé, eu vou te entregar um plano. Que plano é esse? A arca. Quando a tua
tua família estiver dentro da arca, fica tranquilo que você não morre. A arca representa, aleluia, Cristo, o roteirista, dentro do roteiro. Se você tem mão para levantar, eu vou liberar essa palavra para quem veio para esse culto. Marcos continua: aonde está o roteirista no roteiro? O roteirista no roteiro é aquele quando o pai vai entregar o próprio filho. Em Gênesis capítulo 22, aleluia, o pai que entrega o próprio filho, o roteirista dentro do roteiro. Oh, glória a Deus! Ele também é o cordeiro que morre no lugar de Isaac, o roteirista dentro do roteiro. Eu gosto da Bíblia, por que, Marcos? Porque quando, aleluia, Jacó está saindo da casa do seu pai, indo em direção, aleluia, à casa do seu tio, ele para dormir em Betel. Quando ele para dormir em Betel, ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo. Marcos, o que é isso? Cristo que liga o céu na terra, o céu na terra, o roteirista dentro do roteiro. Oh, glória a Deus! Quem é de Bíblia vem comigo. Ele também é em José aquele que sofre, mas continua fiel, aquele que é perseguido, mas continua fiel. O roteirista dentro do roteiro, ele também, aleluia, aquele que quando Moisés está caminhando no deserto, 40 anos, sonho frustrado, expectativa frustrada, mas parece que tem, aleluia, uma sarça que pega fogo e não se consome, pega fogo e não se consome, pega fogo e não se consome. Quem é ele? O roteirista dentro do roteiro. Ele é Cristo, o fogo. Moisés tira a sandália, porque o lugar é santo. Moisés tira a sandália, de repente, aleluia, o roteirista olha para Moisés e diz: Moisés, Moisés, vou te enviar para o Egito. Parece que Moisés olha para o roteirista e diz: eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Aí, aleluia, o roteirista olha para Moisés e diz: quem diz que depende de você? Quem diz que depende das tuas habilidades? Quem diz que depende da tua capacidade? Você está achando que você vem aqui pela tua própria força? É o roteiro de Deus que te mantém de pé, é o roteiro de Deus que te dá força, é o roteiro de Deus, aleluia, que vem com glória. Moisés olha para a sarça e diz: quem é você? O roteirista grita: eu sou. Não, você perdeu a oportunidade de dar glória. Eu sou. Eu sei aquele que tenho, eu sou aquele que mato, eu sou aquele que dá vida, eu sou aquele que restauro, eu sou, aleluia, aquele que pega do monturo e exalto, eu sou aquele que pega o exalto e humilho, eu sou aquele que tem poder. Eu gosto porque o roteirista continua dizendo, e se você é de Bíblia, vem comigo, ele é o quarto homem da fornalha, é o roteirista dentro do roteiro. Ele é Isaías capítulo 6, quando o querubim vem trazendo uma palavra, toca nos lábios de Isaías, Isaías é purificado, ele é a brasa que tira o nosso pecado. O roteirista dentro do roteiro, ele é em Ezequiel capítulo 37, no vale de ossos secos, a palavra que traz vida, a palavra que levanta. Ele é em Ezequiel capítulo 47, o rio, onde o rio passa, o rio cura, onde o rio passa, o rio levanta. O roteirista dentro do roteiro, ele é em Jonas, aquele que passa 3 dias no ventre do peixe, mas ainda assim é levantado para pregar para os gentios. Ele é também aquele que está escrito em Abacuque capítulo 3, o que, Marcos? A nossa alegria em dias de guerra. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. É o roteirista dentro do roteiro. Ele é também, oh glória a Deus, em Abacuque, oh aleluia, em Ageu capítulo 2, a glória da última
Aleluia. Se você está comigo, então eu vim te trazer uma notícia. O que, Marcos? Quem olha para Cristo achando que ele é somente mais um profeta, a palavra se apresentou no caminho de Emaús para dizer: eu prego a palavra e eu sou a palavra. Enquanto alguém desistiu da promessa, o plano perfeito, o roteirista dentro do roteiro desceu na terra para dizer: eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Eu sabia quando tu ia chorar, eu sabia quando tu ia ser traído, eu sabia quando, aleluia, iam apunhalar nas tuas costas, mas faz parte do meu roteiro. Calamante, a revacia. Sabe qual é o problema da igreja? Entra no culto de quinta, de segunda, vai monte. Só que a gente tá com o coração ardendo, mente fechada. A gente precisa entender que Ele é o alfa, Ele é o ômega, e Ele não perde batalha. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, joga as suas mãos lá em cima, vai. Joga suas mãos lá em cima, porque eu vim dizer para alguém que faz parte do roteiro: ele não perdeu o controle, ele não perdeu o controle, ele não perdeu o controle. Se prepara, porque esse exército vai avançar. Pastora, imagina isso. Alguém dizendo para Jesus: ele me abandonou. Só que Jesus está bem do lado dele: eu não te abandonei. Olha eu aqui do teu lado, andando contigo, caminhando contigo. Eu estou pregando para alguém aqui que está no caminho de Emaús. Já era para ter jogado tudo pro alto, só que Jesus veio aqui hoje para te dizer: eu sou tua força. Te visito no caminho de Emaús. Pode alguém dizer que é ponto final, só que eu sou o roteirista. Tempo do roteiro. Você acha que a promessa deu errado? Você acha que ele te abandonou? Ele disse que ia te colocar entre os príncipes e ele não mentiu. Ele disse que ia te colocar na faculdade, ele não mentiu. Ele disse que ia te colocar como empresário nessa terra e ele não mentiu. Ele disse que tu ia pregar, que tu ia cantar. E eu trouxe uma notícia pra você: aperta o cinto, recruta, porque é apenas o início. Jesus desceu no caminho de Emaús pra dizer: ainda tá de pé, 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 ainda tá de pé. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não... Salmos capítulo 23. O bom pastor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a palavra... Ele é, em Isaías capítulo 43, aquele que diz: não temas, Israel, porque eu te remi e te chamei. Tu
És meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão, e as chamas não arderão em ti. Versículo 11: antes que houvesse dia, antes que houvesse dia, eu sou. Pastora, eu estava lá na ilha de Paquetá. Eu não era ninguém. Só que o roteirista olhou para mim. Nos montes em quem ninguém via. E um dia ele disse para mim: teu nome se chamará Marcos Paquetá. Aonde tu pisar, você vai carregar o lugar dessa cidade. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui no Rio, meu pastor me nomeou de Marcos Paquetá. Por quê? Porque o grande problema é que a gente pensa que o roteirista falha. A gente pensa que o roteirista erra. Quem aqui já não pensou? O roteirista errou. Eu moro dentro de uma comunidade. Eu não tenho pai, não tenho ninguém. Quantas das vezes a gente já pensou que ele ia vir montado num cavalo branco, só que ele não vem pelas vias que a gente espera. Ele morre, ressuscita, e através do sofrimento ele diz: isso aqui faz parte. Tô sentindo arrepiar, tô sentindo ele aqui, Renan. Quantas das vezes a gente não pensa que o roteirista erra, e a gente pega o caminho de casa dizendo: largo tudo, não prego mais, não canto mais, esse negócio de casamento não dá mais para mim, esse negócio de ministério não dá mais para mim, eu vou jogar tudo para o alto. E parece que estes dois discípulos estão a caminho de Emaús com esse sentimento, dizendo: eu paro! Esse negócio de ser recruta não dá pra mim. E Deus me revela, pastora, quantas pessoas estão aqui dentro, mas com esse sentimento de que o roteirista errou. Só que Ele me trouxe aqui para te dizer: eu não perdi o controle. Ele me trouxe aqui para te dizer: está na hora de voltar. Pastor, a Bíblia me diz que agora eles estão indo. Jesus faz como se estivessem indo a mais adiante. Aqueles dois discípulos convidam Jesus para entrar dentro de casa. Casa fala pra gente de interior. Interior frustrado, interior bagunçado. Por fora o sorriso, por dentro as mágoas. Por fora o sorriso, por dentro as cicatrizes que ninguém vê. Por fora o sorriso, mas por dentro há choro entalado, lágrima presa. Só que esses dois discípulos olharam para esse homem, não sabendo que era Jesus, e fizeram um convite: entra dentro da minha casa. Eu gosto disso aqui. Por quê? Porque é necessário a gente andar com quem tem mais que a gente. É necessário a gente colar com quem tem mais que a gente. Eu vim trazer uma notícia para você. Cola com quem vai te puxar para cima. Cola com quem vai te ensinar o caminho da santidade. Cola com quem vai te mostrar a direção. Cola com quem te dá propósito. Eles convidam Jesus. Pastora, no caminho Jesus prega a palavra. E dentro de casa, eles entram dentro de casa, sentados à mesa.
Era da tradição judaica, Renan, que o principal, o anfitrião, fizesse as cerimônias da ceia. Só que aqueles dois entraram dentro da casa e entenderam que eles não eram o principal. Eles entenderam que eles não eram o mais importante. Eles colocam Jesus para ser o anfitrião. Agora a Bíblia nos conta que Jesus pega o pão. Quando Jesus pega o pão e diz: Pai, te dou graças, a Bíblia nos conta que agora, aleluia, Jesus se revela diante da mesa. No caminho Jesus prega a teoria, no caminho Jesus prega a palavra. Marcos, e na mesa quando alguém coloca ele como principal, ele se revela. Na mesa quando alguém se coloca ele como principal, ele se apresenta. Eu vim dizer para alguém aqui que você conhece da palavra diante do caminho, só que agora ele precisa ser o principal. Quando ele for o principal, ele vai se revelar. Quando Jesus se revela, aqueles dois discípulos olham um para o outro e diz: a gente precisa correr para Jerusalém. A gente precisa voltar. Na revelação da mesa, alguém entendeu que era tempo de voltar. Voltar a orar, voltar a sonhar, voltar para o lugar da onde nunca deveria ter saído, voltar para o lugar de posição, voltar a bater continência para o general, voltar para as madrugadas. Eu estou pregando para alguém aqui que saiu da posição, desistiu de Jerusalém, e Deus me trouxe aqui como porta-voz de Deus para te dizer: está na hora de voltar, meu filho, está na hora de voltar para Jerusalém. Aqui na frente há uma Jerusalém. Uma oportunidade. Pastora, posso ficar à vontade? Marcos, eu estou entendendo que essa palavra é para mim, e eu preciso voltar. Corre aqui na frente agora. Marcos, se você está pregando para quem não tem Jesus, não. Eu estou pregando para discípulo. Eu estou pregando para gente que veste saião, usa gravata, terno, paletó. É isso mesmo. Marcos, eu preciso voltar. Corre aqui na frente agora. A igreja de pé. Aqui na frente correndo agora. Você que está em lágrimas e sabe que essa palavra foi para você, corre aqui na frente agora. Porque é somente em Jerusalém que há revestimento de poder. É somente no lugar de posição que a autoridade é derramada. Eu acredito nos mistérios de Deus, Renan. Eu acredito no poder de Deus. E Deus está dizendo para mim que tem alguém para vir aqui na frente agora. Corre aqui na frente agora. Tem mais gente para vir aqui na frente. Minha amiga, era somente em Jerusalém que havia uma promessa. A promessa de Atos 2. E o Espírito só desce quem está em posição. E o céu está dizendo para mim que tem mais gente para vir aqui na frente. Eu não vim aqui te emocionar, não.
Eu não vim aqui brincar de ser pregador, não. Eu vim aqui dizer que é tempo de voltar. Ele está com saudade. Ele está com saudade de ouvir as tuas orações. E tem mais gente para vir aqui. Eu vou esperar. Enquanto ele canta, você vem aqui na frente. Tô te esperando aqui na frente, meu filho. Você que acha que o plano deu errado, corre aqui na frente. Agora, Satanás, há uma batalha espiritual aqui em nosso meio. Solta as pernas dele, diabo. Ficar se prendendo no teu lugar até quando? Aquela face de revarachar e de rebaixar. Pra vir aqui na frente, tô te esperando aqui. Agora, das mãos agora, das mãos, isso.
Quem voltou para Jerusalém, eu tenho uma notícia, e quem já estava lá, eu também tenho outra. A Bíblia nos diz que eles voltam para Jerusalém. A Bíblia agora nos conta que depois de 40 dias, Jesus é levado aos céus. Passam 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio o som de um vento impetuoso. Eu vim trazer para você que quem espera em Jerusalém tem poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Pastora Ilma, nos mistérios de Deus. Sabe o que acontecia na igreja primitiva? Não tinha microfone, não tinha som, mas tinha barulho de línguas estranhas. Os mistérios de Deus ainda estão presentes na igreja. Os mistérios de Deus ainda estão presentes na igreja. Eu vim dizer para você que, como exército, nesse tempo, Jesus vai nos levantar para ministrar, para pregar. Então se prepara e recebe poder. Agora, Calacianda, Revácia, Camamprio Revaciandai, Joemampria Calamampria Revácia, Eminampria Nananta Canta Canterevácia Anderebrachaia, Eminamprio Revaciandarai, Joemiatácia Reba, Calai Jomampria Andaia Canta Canta Tata. Eu não sei você, mas eu tô sentindo a graça dele aqui. Enquanto a igreja tá ligado comigo, Jesus está passeando no nosso meio. Elevampria, revacia, Calamampria. Estenda as mãos para cá, vai. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero entregar em tuas mãos essas vidas que vieram aqui na frente, que entenderam que é tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de voltar para o caminho de Emaús. Pai, eu te peço agora, toma em tuas mãos a mente, toma em tuas mãos o coração, toma em tuas mãos a alma, Senhor. O Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que restitui, o Senhor é o Deus que libera a promessa e que cumpre a promessa. Pai, eu te peço agora, aonde Satanás tenha colocado as garras, no nome de Jesus, Satanás, você perdeu, porque tem pessoas aqui na frente que estão posicionadas em Jerusalém. Eu já entrego a minha oportunidade. Tá voltando para Jesus? Uma alma voltando para Jesus aqui. Será que você pode glorificar? Tá voltando para Jesus? 2 almas, será que você pode glorificar o nome de Jesus? Está voltando para Jesus, meu amigo. 3 almas, será que você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, está voltando para Jesus, meu amigo. 4 almas, pelo amor de Deus, você está no culto. Está voltando para Jesus, meu amigo. 5 almas. Quem pode glorificar o nome de Jesus?